Alô, galera do sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Animados para a nossa aula de hoje? Então vamos pegar o nosso PET 2 e vamos abri-lo na semana 3. Hoje nós vamos usar as páginas 9 e 10 e vamos aprender a respeito do discurso direto, do discurso indireto e indireto livre. Então vamos para a nossa primeira aula, que é a respeito do discurso direto. Vamos lá! Então, o tema é discurso direto, indireto e indireto livre. São tipos de discursos utilizados no gênero narrativo para introduzir a fala e o pensamento dos personagens. Seu uso varia de acordo com a intenção do narrador. Então, vamos só relembrar, gente. Gênero narrativo. O próprio nome já diz, não é? Ele narra, ele conta uma história. Então, todos os textos que vocês forem ler, que sejam do gênero narrativo, eles terão personagens, terão um narrador, eles acontecerão no espaço. O que é o espaço? É o lugar onde aconteceu a história. Então, pode acontecer uma história na escola, pode ser num consultório médico, e vai ter um tempo. A história pode ter sido contada ontem, há 5 dias atrás, há 20 dias atrás. Então, isso tudo são características quando vocês olharem aí. Gênero narrativo, você fala, ixi, está contando uma história. Então, o gênero narrativo sempre terá essas características, tá bom? Então, agora a gente vai entender a intenção do narrador. Se a intenção do narrador vai ser de usar o discurso direto, o indireto ou o indireto livre. Então, o que é o discurso direto? Isso está na apostila de vocês, se vocês quiserem acompanhar, tá bom? E eu coloquei uns exemplos para a gente entender melhor. Então, no discurso direto, o narrador reproduz as palavras de outra pessoa ou personagem. Ele utiliza recursos de pontuação, como o uso das aspas, 2 pontos ou travessão, para demonstrar que é a fala de outrem. Então, coloquei um exemplo. Minha mãe falou, 2 pontos. Quer esse quarto organizado. Então, a gente observa aí que foi utilizado um discurso direto. Logo, você já coloca os 2 pontos aqui e o travessão. Pedro perguntou, professora, posso levar o texto? Aqui, ó, o travessão e os 2 pontos. Discurso direto. O próprio nome já diz, né? Discurso direto. A mensagem do narrador já vem diretamente. O aluno respondeu, memórias são histórias da vida da gente. Então, vamos para mais um exemplo aqui. Preciso sair para alguns instantes. A gente observa que esse enunciado está em primeira pessoa. Lá quando vocês estavam lá na quarta, no 5º ano, vocês já viram a respeito, né? Da primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. Então, vamos só relembrar. Quando eu coloco aqui o preciso, a gente logo já sabe que é o eu, né? Eu preciso. Pelo verbo, a gente já sabe qual pessoa que está. Então, ele está na primeira pessoa do singular. O eu não está aqui, mas nós sabemos que eu preciso sair por alguns instantes. Então, está na primeira pessoa do singular. Essa primeira pessoa do singular, ela é uma característica do discurso direto. Então, olharam lá, primeira pessoa do singular, travessão, 2 pontos ou aspas, vocês já sabem que faz parte de um discurso direto, tá bom? Outra coisa que é uma característica é a utilização dos verbos de elocução que apresentam a relação com o verbo dizer. São chamados de verbos de elocução, a saber, falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar, dentre outros. Então, aqui eu coloquei uma explicação para ficar mais fácil, né? Do jeito que está na apostila, acho que confundiu um pouquinho. Então, vamos. Uso de verbos de elocução. Mãe, posso ir ao cinema com minhas primas? Perguntou Soraya. A mãe afirmou. Observe, gente, que o verbo, todos eles, ó, os verbos de elocução terminam com ou. Pode, filha. Obrigada, mãe, exclamou alegre a filha. A que horas vocês vão? Indagou a mãe. Ainda não sei, respondeu Soraya. Então, o uso de verbos de elocução
ele é essencial para estruturar o discurso e atribuir as falas dos personagens de forma objetiva, evitando que o leitor se confunda. Então, esse verbo vem para quê? Para explicar o que a filha fez. Então, exclamou alegre a filha. Obrigada, mãe. Então, ele dá tipo uma explicação. Entenderam? A mesma coisa. Desculpe. A mesma coisa de falar. Então, quando coloca o verbo de elocução aqui, ele ajuda, né, o leitor a entender que quando fala obrigada, mãe, tá tipo explicando na frente, exclamou alegre a filha. A que hora vocês vão? Quem que perguntou isso? Indagou a mãe. Então a gente já sabe que quem falou isso aqui foi a mãe, que quem falou isso aqui foi a filha. Então, para isso que é o verbo de elocução. Então, vocês viram também um verbo de elocução, travessão, 2 pontos. Qual o discurso que é? Discurso direto, tá bom? Então, o discurso direto, só recapitulando. As personagens falam diretamente uma com as outras, em diálogo. Cada fala constitui um parágrafo, introduzido por um travessão. Então, aqui temos mais um exemplo. Ontem não fiz os trabalhos de casa, espero não ficar de castigo. Ele está conversando aqui com a Mafalda. Ó. O discurso direto, então, ele é a reprodução literal da fala do personagem. Um exemplo. Meu pai falou, 2 pontos, travessão. A orelha de Van Gogh nos salvará. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido o discurso direto. Na nossa próxima aula, aprenderemos o discurso indireto e o indireto livre. Até mais!